Essa história aconteceu com meu pai e dois amigos, quando eles eram rapazes, no interior de Pernambuco, lá por volta dos anos 80. O meu pai e os seus dois amigos, eles gostavam de sair pelo mato para caçar e se aventurarem. Mas certo dia, começou uma chuva muito forte, e como eles estavam na mata, e já era por volta das 18 horas, eles resolveram passar a noite no casarão de uma fazenda abandonada que pertencia ao avô ou bisavô de um deles. A fazenda era na serra, num local distante e isolado, e a casa estava abandonada havia muitos anos, de forma que o mato circundava tudo. Eles já tinham como caça um caititu. Então, aproveitaram o fogão a lenha, usaram o tempero e sal que sempre levavam e fizeram um belo churrasco. E no local não havia energia elétrica, e do lado de fora era um breu total. E só se via os relâmpagos que cortavam os céus afora. E dentro da casa, eles acenderam o fogão de lenha, prepararam a carne, e na hora de dormir, apagaram o fogo e tiveram o cuidado de fechar bem fechado a porta do quarto onde eles estavam e tampar as brechas com panos velhos para evitar a entrada de cobra ou algum outro bicho. Mas no meio da noite, um dos amigos do meu pai acordou assustado com urros de um animal que parecia ser uma onça. Então, ele foi devagar até a porta da sala do casarão, olhou pelas frestas e, pela claridade do relâmpago, ele percebeu que havia uma enorme onça do lado de fora. E esse amigo se chamava Paulo. Ele acordou outro amigo que se chamava Pedro, e também o meu pai, que se chama João. Bem, ninguém quis sair lá fora, mas o Paulo insistia que a onça, ela não iria embora, a menos que atirasse nela, pois ela deveria estar faminta, e sentindo o cheiro da carne assada se aproximou e faria de tudo para entrar. As portas eram frágeis devido ao tempo e não seria difícil a onça entrar. O Paulo abriu a porta, apontando a espingarda. O meu pai e o amigo se trancaram no quarto, e quando deu um forte relâmpago, o Paulo atirou e se ouviu um urro. Bem, o Paulo era bicho do mato, acostumado a enxergar na escuridão e caçar à noite. Então ele saiu atrás da onça, e dizia ele que a onça estava ferida e não deveria estar muito longe. Mas de repente, o Pedro chama o meu pai e mostra a ele algo incomum no teto do casarão. A casa era de telhas, e eles viram uma luz tão branca, mas tão branca, que dava para ver até os detalhes mínimos das telhas, como rachaduras e manchas. Só que essa luz não se espalhava para baixo e nem em qualquer outra direção. Ficava só lá no teto mesmo. Tanto que, para ver melhor o cômodo, eles tiveram que acender um candeeiro. E o meu pai achou que poderia se tratar de um incêndio causado por um raio. Mas logo viram que isso não era possível, porque não ouviram o trovão, e também o fogo tremula e aquece. E aquela luz era branca, parada e fria, lembrando mais uma lâmpada fluorescente. Resolveram sair do quarto para ver se nos outros cômodos da casa estavam acontecendo a mesma coisa, mas nada. Tudo estava na mais perfeita escuridão. E quando voltaram ao quarto, a luz ainda estava lá, fria e parada, e sem iluminar sequer 1 centímetro abaixo do telhado.
e era tão forte que as telhas pareciam serem brancas. Eles estavam preocupados com Paulo, que ainda não havia retornado. Então, os dois resolveram sair de casa, mesmo estando já de madrugada, para ver se conseguiam enxergar alguma coisa pelo lado de fora. E quando chegaram lá, tudo que eles puderam ver foi um enorme objeto em forma de disco que emitia aquela luz. Mas o estranho é que a luz só clareava aquele ponto da casa, que era o quarto onde eles estavam. O meu pai, com a espingarda em mãos, ele atirou para cima na direção daquele objeto desconhecido, que deveria ter por volta de uns 300 metros e estava a uma distância de aproximadamente 50 metros de altura. Eles não ouviram os tiros. Era como se a espingarda não fizesse barulho, mas sentiam as balas saindo e a espingarda dando coice. Em meio àquela luz, eles viram surgir uma criatura que não era nenhum animal desse mundo. Era um ser enorme, de aproximadamente uns 2 metros de altura. Era muito forte, usava uma máscara e parte do seu corpo era revestido com uma couraça prateada, e as partes expostas eram verdes escamadas, e das mãos do ser saíam enormes garras, talvez natural ou parte de uma armadura. E aquele ser segurava uma lança. A criatura rapidamente soltou uma rede no amigo do meu pai, que a princípio pareceu apenas o prender na rede. Tipo essas redes de pesca. Mas a rede foi se encolhendo e só não triturou o corpo do amigo do meu pai, porque assim que ele percebeu o que estava acontecendo, ele sacou a faca e cortou a rede. A rede era muito resistente, mas assim que ele cortou apenas um gomo, imediatamente a rede parou de se encolher e ele conseguiu escapar. O ser, ele deu um tapa com o antebraço no meu pai, o atirando para longe. O Pedro pegou a espingarda e atirou naquele ser. Porém, ele não conseguiu acertar, pois aquilo ficou totalmente invisível. Alguns minutos depois, a luz sumiu, assim como também o ser. O meu pai e o seu amigo estavam com muito medo, e assim que tudo voltou ao normal, eles puderam ver a cabeça da onça ali no chão. Então, o meu pai, temendo o pior, ele queria sair imediatamente para procurar pelo Paulo. Mas o Pedro disse que era melhor eles saírem assim que o sol nascesse, pois seria muito perigoso sair àquela hora, ainda mais depois do que aconteceu. Bem, os trovões continuavam, e não se era possível ouvir nem mesmo o som dos animais noturnos, somente os trovões e a chuva fraca. Eles entraram e se trancaram no quarto. Ambos não queriam dormir depois de tudo aquilo que aconteceu, mas conta ao meu pai que lhe veio um sono tão profundo que eles acabaram dormindo. E assim, acordaram no nascer do sol. Eles lembraram de tudo o que aconteceu na noite passada, e não poderia ser sonho, pois ambos se lembravam dos mesmos acontecimentos. Então, eles saíram lá no terraço procurando por pistas daquele ser, seja lá o que fosse, e encontraram a cabeça da onça ali jogada, mas a mesma estava em estado de decomposição avançado, e eles acharam que talvez aquela luz tivesse queimado a cabeça da onça, ou talvez até mesmo Paulo. Bem, eles procuraram por pegadas do ser e também pela rede que foi cortada pelo Pedro, mas nada acharam. Então, eles saíram para procurar pelo Pedro. Andaram por toda a mata e por volta das 17 horas resolveram voltar.
pois estavam com muito medo e não queriam ficar ali quando anoitecesse. Eles voltaram para o povoado e algumas pessoas perguntavam a eles: Homem, onde tu tava? Achei que vocês dois tinham ido embora. Pedro e o meu pai, eles ficaram sem entender esse tipo de comentário. Então foram até a casa do Paulo, que morava sozinho, e ele não estava lá. Perguntaram a algumas pessoas, e todos falavam que já havia alguns dias que não viam o Paulo. Então, ambos foram até uma cidadezinha vizinha, que havia delegacia. Eles informaram a polícia, e um grupo de policiais foram designados a procurar pelo Paulo, no local indicado pelo meu pai e pelo seu amigo. Eles também foram juntos, e eram o meu pai, o Pedro, 4 policiais e um cão rastreador. E depois de muito adentrarem a mata, bem logo depois de um riacho, perto de uma pedreira, eles sentiram um cheiro muito forte e então encontraram o Paulo. O coitado estava dilacerado, o seu corpo aberto sem nenhum órgão por dentro. A sua cabeça estava a 4 metros do corpo e o pior, ele estava em estado avançado de decomposição. O inquérito concluiu que o Paulo estava morto há no mínimo 10 dias, mas a causa ninguém sabe até hoje. O meu pai e o seu amigo questionaram e disseram que era impossível, pois há 2 noites atrás eles estavam juntos. Mas pelo depoimento das pessoas ali do povoado, os 3 haviam sumido há mais de 10 dias. Bem, a polícia suspeitava de algum ritual de magia negra ou coisa do tipo. O Pedro então contou como tudo aconteceu. Ele contou do objeto voador estranho que emitia aquela luz branca e do ser que emergiu daquilo e queria matá-los. O fim que isso levou foi a prisão do meu pai e do seu amigo, pela suspeita de matarem o Paulo. Mas no dia seguinte, apareceram 2 homens de preto que fizeram vários interrogatórios, porém com um de cada vez. Então os homens de preto ordenou que o meu pai e o seu amigo fossem soltos, e também explicou a eles que aquele ser, ele veio de Orion, lá das estrelas que eles conheciam como as 3 Marias, e que se eles se lembrassem de algo, ou vissem mais alguma coisa, eles deveriam entrar em contato com eles, e passaram o número para o meu pai, e disse que eles poderiam ligar da delegacia, pois aqueles 2 homens estão acima de qualquer autoridade no Brasil. Bem, daquele dia em diante o meu pai não viu mais nada, mas por precaução, ele resolveu se mandar daquele povoado. Ele perdeu o contato com seu amigo Pedro. Hoje, o meu pai mora em Olinda, em Pernambuco, e jura que tudo isso foi real, por mais que pareça surreal. Boa noite.